É surreal, surreal. Vamos lá, tô compartilhando aqui nos outros canais a live, né. Cara, é lamentável a situação do Flamengo, essa derrota do Flamengo. O Flamengo tudo bem, era um jogo ruim, o Flamengo ia empatar, mas a derrota tá 100% na conta dessa substituição, gente. Na conta dessa substituição, tá, da entrada do De La Cruz. E depois que eu vi o vídeo do UFC Curiosidades do Futebol, né, eu fiquei impressionado. E também uma outra, a gente vai falar da contratação que o Flamengo, né, do futebol mexicano, que o Flamengo fez uma contratação aí de um atacante joia do futebol mexicano. A gente vai falar também de algumas outras situações importantes. A gente tem aí também o Flamengo atingindo uma marca aí impressionante negativa, né? É, o Cara, também temos aí algumas outras situações para trazer para vocês. Flamengo aí também, né, com relação à questão da média de gols sofridos dobrar em 2026, é inacreditável, né? No mesmo, cara, se você comparar com o período de 2025, é inacreditável, é inacreditável. Cara, que momento que o Flamengo está vivendo, parece que é um time completamente diferente de 2025, com o mesmo técnico, com contratações a mais, com jogadores que não faziam tanta diferença que saíram, os principais ficaram, e você tem aí, para completar, um time mais caro e, cara, é inacreditável. É inacreditável. Parece que a gente está em 2023, né? Um técnico que hoje eu nunca imaginei perceber o Felipe Luiz sem fome de ganhar, acomodado, não na beira do campo. A gente já falou isso, ele disse que é normal, que é o jeito dele, né? Mas toma um gol e nada faz na beira do campo, não reclama, né? Um técnico que não tem um time definido, né? Que não tem aí por exemplo, o time que foi bem contra o Botafogo, jogou melhor contra o Botafogo, né? Que era um time alternativo, com o Vitão e o Danilo. Ele pega e troca totalmente o time, bota jogadores que não estão bem nesse início de temporada, né? Cara, se você elogiou tanto o Everton Araújo, por que não começou com o Everton Araújo? Se o Pedro não tinha lesão, por que não começou com o Pedro? Né? E não armou um esquema para você ter o Pedro funcionando. Você não consegue armar esse esquema para o Pedro funcionar? E por que, se você está jogando na casa dos caras na Argentina, por que não começar com o Everton Araújo no meio ao lado do Pulgar? Que está jogando bem, você mesmo falou que na Europa valoriza isso, mas você não valoriza também. Por que não jogar com o Vitão, que está nesse momento em fase melhor do que foi contratado para isso? Está em fase melhor do que o Léo Ortiz. E o Danilo, que para mim, num jogo como esse, poderia ser importantíssimo ao lado do Vitão ali. Então, gente, eu de verdade não consigo entender as convicções do Felipe Luiz. Estou muito chateado, não esperava que o trabalho do Felipe fosse ficar tão ruim nesse começo de ano. Tá? Vamos lá, trazer aqui primeiramente a contratação que o Flamengo fez, né? O Flamengo está contratando o Diego Reyes Costilha, tá? 18 anos, craque mexicano. Ah, mas paparazzo, isso não é contratação. É contratação, sim. Inclusive vai avaliar para ver se usa no profissional. É um jogador que é tido como uma joia, tá? O América do México e o Flamengo estão muito próximos de fechar o empréstimo do atacante mexicano, né, o Diego Reyes Costilha, até o fim de 2026, com opção de compra. Tá? Foi revelado pelo América, tem 18 anos, se destacou na base, chamou a atenção do Flamengo após a atuação pela seleção mexicana sub-18 contra o Sporting. Ele é o recordista, o jogador recordista mais jovem, 16 anos a jogar na Liga Mexicana, tá? Na Liga Mex. Foi revelado então pelo América do México. A ideia é que ele seja observado de perto no elenco principal do Flamengo, mas também pode ganhar minutos no sub-20, tá? Libertadores, sub-20, já saiu a inscrição, não tem como, mas o Flamengo pode utilizar ele em outras competições. As diretorias trabalham agora para concluir o acordo antes do fechamento da janela, no dia 3 de março, tá certo? Então, notícia da ESPN.
Olha só, a gente também tem aqui uma situação importante para falar, que é justamente a questão do Felipe Luiz, né? Ele não acaba que o Felipe Luiz soltou uma nota oficial e a gente sabe que a nota, né, do Felipe Luiz, ela não tem ele falando sobre a questão do fato isolado, né? Desculpa. Eu acho que o mais importante era ele explicar o porquê que ele falou do fato isolado. Isso ele não falou, né? Tudo bem, bola para frente. Agora, ele não falou do fato isolado, ele não explicou o fato isolado, né? E o Mauro César Pereira, no meu entender, foi muito bem, né? Quando ele fala a nota do Felipe Luiz sobre o caso de racismo contra o Vini Júnior e as duas perguntas que continuam no ar, né? Eu vou pegar aqui o trecho que o Mauro César fala. Olha só. Que ouviram, né? Um deles destacando Ó. Argentinos contra brasileiros, torcedores especialmente em jogos disputados na Argentina. São inúmeros casos de racismo, né? Lanús por 1-0 na Copa Sul-Americana. Eu acho que faltaram 2 pontos aí na nota. Ele não aborda o fato de ter dito que era um fato isolado, um caso isolado. Não é caso isolado. Não é caso isolado, são inúmeros casos de racismo na Europa contra o Vinícius e outros, especialmente contra ele, porque tem tido muita visibilidade, porque reage aos ataques racistas. E tem gente que acha que não tem que reagir. Não é caso isolado, nem tampouco envolvendo algum argentino, né? São muitos casos de ofensas racistas de argentinos contra brasileiros, torcedores especialmente, em jogos disputados na Argentina. E também ele não explica o que ele quis dizer com palavra de um contra a palavra do outro, quando Mbappé, por exemplo, disse ter ouvido pelo menos 5 vezes a ofensa racista do Bresciani. Então não tem palavra de um contra o outro. E havia mais jogadores perto ali do Real Madrid e tudo mais. E o jogador tapou a boca, né? Palavra de um contra do outro, ou existem claros sinais de que a ofensa realmente aconteceu, além de outros atletas que ouviram, né? Um deles destacando com muita ênfase que foi o caso do Kylian Mbappé. Diante disso, eu acho que 2 perguntas ficam no ar para serem feitas ao técnico do Flamengo no domingo, depois do jogo contra o Madureira. Com certeza, alguém tem que ter coragem de perguntar isso. Na entrevista coletiva. Felipe, você acha mesmo que foi um fato isolado o que aconteceu na terça-feira de Carnaval, em Lisboa, no jogo Benfica e Real Madrid? Você consegue ir lá, Mauro? E a outra pergunta, era uma boa, né, que eu acho que se faz necessária, é sobre o que ele também falou, né? O que ele também falou, que a palavra de um contra a palavra do outro. Não vale, então, a palavra dos outros jogadores que estavam em volta, o Mbappé? Ao Vinícius, como estão fazendo tantos nomes importantes do mundo do futebol, no momento que a luta contra o racismo ganha um impulso muito grande. É isso aí. Mas é isso, gente. O importante aí é a fala do Mauro, né? Você não tem a palavra de um contra o outro quando o Mbappé falou, né? Estava ali perto e ouviu 5 vezes, né? Não tem a palavra de um contra o outro. A gente também tem aqui uma situação importante para estar falando com vocês. A CBF informou que concluiu a primeira fase de testes do impedimento semiautomático no Maracanã. Ontem, no jogo do Flamengo, a gente já viu o impedimento semiautomático funcionando na Recopa Sul-Americana. Muito bom, muito bom. Então a CBF soltou uma nota informando que concluiu a primeira fase de testes do impedimento semiautomático durante o duelo entre Fluminense e Botafogo. A tecnologia validou todas as decisões tomadas em campo e ainda produziu imagens gamificadas dos lances com reconstruções gráficas em 3D para maior transparência. A expectativa é que os novos estádios passem a receber o sistema em breve, tá? Então, isso é muito importante. Trazer aqui também a situação que eu estava falando com vocês, né, com relação ao Flamengo tomar muitos gols, né? O Flamengo está aí
extrapolando, o Flamengo vê a média de gols sofridos dobrar em 2026. Olha só, vamos acompanhar o que a Raíza postou em collab com a gente aqui, ó. Esse número aqui, ó, é preocupante. Flamengo já sofreu 25% do número de gols que o time principal levou em toda a temporada de 2025. O Flamengo... Ó. Esse número aqui, ó, é preocupante. Muito, o Flamengo só em um mês já sofreu 25% dos gols que sofreu em todo o ano de 2025. Isso mostra a fragilidade defensiva do Flamengo nesse momento. E a preocupação, pelo menos para mim, ela é maior porque não existe um padrão de gols sofridos pelo Flamengo nessa temporada. O Flamengo vem sofrendo gols de todo tipo nessa temporada. Todo tipo. De bola levantada na área, de finalização de longa distância, das equipes entrando com muita facilidade na área do Flamengo. Só ontem. Ontem teve aquela no travessão. 17 vezes na aquela meta no travessão Flamengo, ali, pô. E o Flamengo só uma vez. E os gols que foram do lado. Preocupante. Preocupante, Raíza. Concordo contigo. Inclusive, tem mais números aqui para passar para a galera. Olha só. O clima é de atenção, né, redobrada no Flamengo. Em somente 9 partidas disputadas pelo time principal em 2026, a equipe já foi vazada 11 vezes. Em 9 partidas. Média de 1,2 por partida. 1,1 e pouco. O número que representa 1/4 de todos os gols sofridos ao longo de 2025. Temporada em que o clube levantou as taças do Carioca, Supercopa, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E ainda Derby das Américas e Challenger Cup. No ano anterior, sob a liderança de Felipe Luiz, o Flamengo encerrou o calendário com 43 gols sofridos em 74 jogos, mantendo uma média de 0,58 por confronto. Neste início de temporada, porém, o índice defensivo praticamente dobrou, chegando a 1,22, eu estava certo, 1,22 por partida. Depois aí do revés diante do Lanús, Alexandro admitiu a queda de desempenho do sistema defensivo. Ele está muito mal, inclusive, setor defensivo, e destacou a necessidade de uma resposta imediata. Para o lateral, a solidez na defesa foi determinante nas conquistas de 25 e o time precisará elevar o nível novamente para buscar o troféu da Recopa no Maracanã e os outros. Cara, o Flamengo está realmente, defesa ganha campeonato, ataque às vezes ganha jogo, defesa ganha campeonato. E eu vou falar para vocês, a defesa do Flamengo está muito mal. O Flamengo precisa reencontrar esse setor defensivo